Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui para o nosso aprofundamento, o protagonismo jovem. Então, gostaria de agradecer você que vai chegar, você que já está chegando. Deixa aí seu nome, sua cidade, de onde você está nos vendo. E vamos juntos mergulhar naquilo que de melhor o Senhor tem para a nossa juventude, amém? Então, esse é o aprofundamento, o protagonismo jovem. Primeiro tema, introdução. Então, você que quer receber esse aprofundamento na sua casa, com todos os vídeos e apostila em PDF, com todo o conteúdo formativo, você entra em contato conosco pelo WhatsApp. O missionário Rafael vai estar deixando aí para você o número do WhatsApp. Entre em contato conosco, faça sua inscrição e você fará parte do grupo fechado no Facebook, onde você terá acesso a todos os vídeos e a apostila em PDF com todo o conteúdo formativo. Então, vamos juntos mergulhar na forma de evangelizar a nossa juventude. Todos nós que trabalhamos com a juventude sabemos que eles merecem o melhor, amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aprofundamento, o protagonismo jovem. O apóstolo dos jovens, um chamado da igreja, pedido de Bento XVI no encontro com os jovens no Pacaembu em 5 de 2007. Então, o tema, o apóstolo dos jovens, é um chamado da igreja. Assim como o ensinamento nos diz, sois jovens da igreja. Amado, a igreja, ela começa a nos dizer exatamente isso. Sois jovens da igreja. A nossa juventude, ela pertence à eclesialidade, ou seja, à igreja. Nós precisamos assumir isso dentro de nós. Sois jovens da igreja. O sentimento de pertença. A nossa juventude, ela precisa redescobrir esse sentimento de pertença dentro de si. Sois jovens da igreja. Saber que elas pertencem à igreja. Eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens e as jovens que andam por este mundo errantes como ovelhas sem pastor. Papa Bento XVI diz para a juventude: eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens. Então, pelas diretrizes de Bento XVI, jovem evangeliza jovem. Há um envio da igreja para que os jovens possam participar da grande missão de evangelizar outros jovens. E aqui, amado, algo que parece simples, mas no dia a dia, na realidade, é muito difícil. Porque hoje, a maioria dos jovens da igreja, que fazem parte hoje da igreja, que estão a serviço de Deus na igreja, eles não evangelizam outros jovens, mas eles evangelizam adultos. Então, perante o Código Civil, a idade da juventude é de 15 a 29 anos. Então, por certo seria que os jovens evangelizassem as pessoas de 15 a 29 anos. Jovem evangelizando jovem. Mas hoje se vê muito mais um jovem evangelizando um adulto do que um jovem evangelizando jovem. Então, isso precisa ficar claro para nós. Que jovem evangeliza jovem. Não que ele não possa evangelizar outras pessoas. Não, claro, ele pode evangelizar a todos. Mas o chamado principal, o foco da juventude é evangelizar outros jovens. E Papa Bento XVI diz: eu vos envio para a grande missão de evangelizar.
Então o jovem, ele tem o seu lugar na igreja, e o seu lugar na igreja é para uma grande missão. Não é uma missão qualquer, mas é a missão de evangelizar. Evangelizar quem? Outros jovens. Esse é o diferencial da missão da juventude dentro da igreja. A juventude que pertence à igreja hoje, ela precisa evangelizar outros jovens. E quem são esses jovens? São aqueles que andam por este mundo, errantes como ovelhas sem pastor. Nós costumamos dizer assim, né? O jovem que não está na igreja, ele é do mundo. Esse pensamento, essa palavra, não é um termo católico. Por quê? Os jovens, segundo Bento XVI, eles não são do mundo, mas eles andam pelo mundo. Então, se a juventude hoje ainda não está na igreja, é porque ela está andando no mundo. Como a palavra de Deus diz, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, nós não podemos dizer que a juventude é do mundo, porque nós estamos amaldiçoando a juventude da nossa igreja. Eles estão no mundo, eles estão andando no mundo, como ovelhas sem pastor. E o importante, amado, é saber que o jovem, ele é ovelha. E a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Por que o jovem ainda não voltou para a igreja? Segundo o ensinamento de Bento XVI, eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens. Para evangelizar os jovens que andam por este mundo, errantes como ovelhas sem pastor. Se a ovelha conhece a voz do seu pastor, por que o jovem ainda anda no mundo? Porque no mundo ele ainda não ouviu a voz do pastor. E quem é o pastor que Bento XVI diz que deve pastorear a juventude? Os outros jovens da igreja. Os jovens que já estão dentro da igreja devem, no mundo, evangelizar outros jovens que não são do mundo, mas andam no mundo porque não reconheceram a voz do pastor. E se não reconheceram a voz do pastor, é porque a evangelização é falha. Se não reconheceram a voz do pastor, é porque não há evangelização no mundo. Por isso o jovem deve evangelizar o outro jovem, porque eles andam pelo mundo. Onde você vai encontrar os jovens que não estão na igreja? No mundo. Andando pelo mundo, como ovelhas sem pastor. Você é chamado, você jovem, é chamado a ir no mundo evangelizar outro jovem, não para ficar lá com eles, não para participar do que eles participam, não para ser como eles, mas para pastoreá-los e trazê-los para a igreja. O testemunho de jovem que evangeliza jovem tem que ser tão forte a ponto de conseguir retirar esse jovem que anda pelo mundo e trazê-lo para dentro da igreja. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos enviando jovens ao mundo, jovens despreparados, jovens sem formação, jovens ainda que não são firmes na fé. Amado, jovem da igreja, ele vai ao mundo evangelizar outro jovem para trazê-lo para dentro da igreja e não para ficar lá fora com eles. Então, se você jovem ainda não se sente capacitado para enfrentar o mundo, para evangelizar no mundo, nem vá. Mas ceda o seu lugar para que alguém mais firme espiritualmente possa evangelizar outro jovem, porque os jovens que estão no mundo precisam ser trazidos para a igreja e não aqueles que estão no mundo possam levá-los da igreja para fora com eles.
Há uma grande diferença. Por isso, o jovem que evangeliza jovem, ele é um jovem preparado espiritualmente, firme no espírito. Por isso, o Papa Bento XVI vai dizer: sede os apóstolos dos jovens. Tragam os jovens que andam por este mundo, errantes como ovelhas sem pastor, para a igreja. Sede apóstolos dos jovens e não influenciados por eles. Sejam apóstolos. E como que se é um apóstolo do jovem, amado? Papa Bento XVI: convidai-os para que venham convosco. Aqui está o segredo da evangelização da juventude, amado. O convite que um jovem deve fazer a outro jovem é para que venham com ele. Mas nós estamos vendo o contrário. Jovens que vão evangelizar outros jovens e ficam nos ambientes, nas mesmas situações, nos mesmos ambientes, caem de novo. Por quê? Porque não tem força espiritual para evangelizar outro jovem. Por isso, o Papa Bento XVI diz: convide-os para que venham convosco. O seu testemunho tem que arrastar o jovem que anda pelo mundo para dentro da igreja, para entrar em unidade com a família, que é a igreja, como diz o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Trazei-os para a unidade da família que é a igreja. O jovem que anda pelo mundo errante como ovelha sem pastor vai entrar em unidade com uma nova família, uma família cristã. Por isso, você que é jovem, para evangelizar outro jovem, você tem que ter força para trazê-los com você e não ser fraco para ficar lá com eles. Bento XVI ainda diz: convidai-os para que façam a mesma experiência de fé, esperança e amor que você fez. Se nós não conseguimos trazer os jovens para a igreja, é porque a nossa experiência de fé, esperança e amor, ela não foi ainda firmada dentro de nós. Quando essa experiência de fé, esperança e amor for firmada dentro de nós, nós vamos conseguir fazer com que os jovens venham conosco para aquilo que nós acreditamos. Muitos jovens, amado, eles usam como é que eu vou dizer? Como desculpa de ir para o mundo evangelizar. E eles sabem que não estão capazes, ainda não são capacitados para isso, mas por quererem voltar para o mundo, dizem que vão evangelizar. E quando vão para o mundo, eles retornam às suas práticas iniciais. Só que a palavra de Deus diz, amado: vós que outrora eras trevas, agora sois luz do Senhor. Então o jovem precisa ser luz em Deus para conseguir trazer outro jovem para a mesma experiência de fé, esperança e amor. Se a juventude não está sendo evangelizada, é porque falta a experiência de fé, falta a experiência de esperança, falta a experiência de amor. O que nós estamos vendo na juventude dentro da igreja é uma experiência de fé, esperança e amor falsa, que não leva os jovens a crer em Jesus, porque se acreditassem em Jesus, não fariam as mesmas coisas, mas se converteriam para Cristo. Não levam os jovens a ter esperança. O que é esperança, meu amado? É esperar por algo, esperar pelo Cristo, esperar pela vida nova. Não levam eles a ter esperança e muito menos amar a Deus acima de todas as coisas. Jovens que são muitas vezes arrastados pela igreja por conta de falsos testemunhos, por conta de homens que querem arrebatá-los para si, não para Cristo. Convidai os jovens para fazer a mesma experiência que você fez. Se o jovem... o que nós podemos tirar disso, meu amado? Que a experiência que os jovens estão fazendo na igreja é fruto da nossa experiência. Então, se eles têm uma experiência fraca hoje na igreja, é porque nós somos fracos na evangelização. E a nossa experiência é fraca.
A nossa experiência ainda não foi uma experiência verdadeira. Papa Bento XVI ainda diz: convidai os jovens para que se encontrem com Jesus. E não para fazer pontos de encontro dentro da igreja. Não para ficarem batendo papo, conversando. Tá tendo missa, o jovem tá lá fora. Tá tendo pregação, o jovem tá conversando, mexendo no celular. Não, não é esse encontro que nós levamos os jovens. O verdadeiro evangelizador de jovens, ele leva o jovem a se encontrar com Cristo. O verdadeiro jovem leva o verdadeiro jovem convertido, que teve uma experiência verdadeira de fé, esperança e amor, levam outros jovens a se encontrarem com Jesus. E não para se encontrarem com você, no grupo de oração, na pastoral, na comunidade. Não, meu amado, a igreja quer homens e mulheres que se encontrem com Cristo, com uma verdadeira experiência de fé, de esperança e de amor. Papa Bento XVI ainda diz: convidai-os para que se sintam verdadeiramente amados, acolhidos, com plena possibilidade de realização. Os jovens aos quais nós somos enviados a evangelizar, eles vão ver em Jesus a sua fonte de plena realização. Agora hoje os jovens estão se encontrando com outras pessoas que não são realizadas em Cristo, que não é convertida, que só dá conta testemunho, que não sabe doutrina da igreja, que não tem resposta para dar para os jovens, que não sabe o que fazer com eles. E aí vão marcando ponto de encontro, vão fazendo noite disso, noite daquilo, tarde disso, tarde daquilo, mas são tantas tardes e tantas noites que não dão uma de encontro com Cristo. Por isso o Papa Bento XVI ele vai dizer: convidai os jovens para que se sintam amados, acolhidos e realizados em Cristo. Quem realiza um jovem não somos nós, amado. Quem realiza o jovem é Cristo. Cristo é a nossa realização, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa fé, Cristo é o nosso amor, amado. Os jovens precisam se encontrar com Jesus. Por isso, meu amado, Papa Bento XVI, ele vai dizer: convidai os jovens para que eles descubram os caminhos seguros dos mandamentos e por eles cheguem a Deus. A evangelização de jovem eficaz é aquela, amado, que faz com que o jovem descubra o caminho seguro dos mandamentos. Nós perguntamos para a juventude quais são os mandamentos da lei de Deus. A maioria não sabe nem responder. Não se sentem seguras na evangelização. Por quê, meu amado? Porque nós não estamos convidando os jovens para fazer a experiência que fizemos. Nem nós acreditamos nos mandamentos de Deus. Como que uma pessoa, amado, que não acredita nos mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus é um caminho seguro, como que essa pessoa pode evangelizar um jovem? Como que essa pessoa, assim como Bento XVI diz, que eles descubram os caminhos seguros dos mandamentos e por esse caminho seguro dos mandamentos cheguem até Deus. O que o jovem precisa descobrir é que os mandamentos são um caminho seguro para que eles cheguem a Deus. E não até nós, mas cheguem a Deus. É pelos mandamentos que os jovens chegarão a Deus. É por essa experiência de fé, esperança e amor, com os mandamentos, o caminho seguro, que o jovem chegará até Deus. Nós não queremos que apenas os jovens venham para a igreja. Bento XVI diz: sois jovens da igreja. Mas nós não queremos que eles venham somente para a igreja. Nós queremos que eles cheguem a Deus. Você que é um evangelizador de jovem, você que é jovem,
O que você quer que um outro jovem como você faça na igreja? Que ele só coma pizza com você e beba refrigerante? Que ele só saia com você e vá para o grupo de oração para você ficar conversando com ele lá e batendo papo? O jovem focado na evangelização quer que o outro jovem chegue a Deus. Papa Bento XVI, sois apóstolos dos jovens. Esse é um chamado da igreja. O jovem precisa de apóstolo. O jovem precisa de pastor. Deus está gritando nas ruas. Precisa-se de pastores. Precisa-se de mestres. Todo o tempo que vocês estão na igreja já era para vocês serem mestres. Mas nós não queremos sair da condição de ovelha. Nós queremos só ser ovelhas. Ovelhas nós nunca deixaremos de ser. Sempre seremos, porque sempre precisaremos dos cuidados de Deus. Mas nós podemos avançar nessa condição de ovelha e agora ser pastor. Deus está procurando por pastores. Deus está chamando apóstolos da juventude. Deus está chamando homens e mulheres que vão evangelizar para a glória de Deus. Por isso, meu amado, nós hoje estamos passando para você essa formação de o protagonismo jovem, para que você, jovem, possa assumir o chamado de Deus e ser um grande evangelizador de um outro jovem. Mas Papa Bento XVI já diz para você o que você vai ter que fazer para ser apóstolo de um jovem. Você vai precisar convidar o jovem para que ele venha com você e não você fique lá. Vai precisar convidar o jovem para que ele faça a experiência que você fez de fé, esperança e amor. Vai convidar o jovem para que ele se encontre com Jesus. Vai convidar o jovem para que ele se sinta amado, acolhido e com a possibilidade de se realizar em Cristo. E vai convidar o jovem para que ele descubra o caminho seguro dos mandamentos e pelos mandamentos cheguem a Deus. Se você foi orientado a fazer qualquer outra coisa, você não foi orientado segundo a doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica não pede para que você saia evangelizar jovens e só fique batendo palminha e batendo pezinho na rua. Você foi chamado para fazer o jovem, trazer o jovem para a igreja e experimentar aquilo que você experimentou. Quem você conheceu na igreja? Um homem ou Deus? Você fez a sua experiência na igreja com um homem ou com Deus? Porque se você fez a sua experiência com Deus, se a sua experiência foi de fé, esperança e amor, parabéns, você foi enviado para evangelizar um outro jovem. Agora, se você fez a experiência com homens e está por causa de homens, você não está preparado para evangelizar um outro jovem. Por isso, esse aprofundamento, o protagonismo jovem, para que você possa ser um grande evangelizador de jovens dentro da igreja. A necessidade do jovem. O jovem tem uma necessidade diferenciada e exigente. O jovem é aquele que mais quer seu direito e menos quer exercer o seu dever. O jovem tem uma necessidade diferenciada e exigente. O jovem é aquele que mais quer seu direito e menos quer exercer o seu dever. Assim é o jovem que está andando no mundo como ovelha sem pastor. Ele quer mais direitos do que deveres. E aqui a Igreja Católica pode realizar a juventude em Cristo, porque ao ele se voltar para Jesus, ele vai querer mais deveres do que direitos. Porque quando uma pessoa tem um encontro de fé, esperança e amor com Cristo, ela quer fazer o que ele quer.
Ela quer submeter a sua vontade à vontade de Deus. Ela quer submeter a sua carne ao Espírito Santo de Deus. Aí ela inverte, ela não quer mais direitos e menos deveres, ela quer mais deveres e menos direitos. Assim é um jovem que teve uma esperança de fé, esperança e amor. Por isso, a necessidade do jovem é diferenciada e exigente. O jovem precisa de pessoas que tiveram uma grande experiência de fé, esperança e amor, para que essas pessoas, somente essas pessoas conseguirão trazer os jovens para a igreja. Deus chama jovens para falar para a sua juventude, porque o jovem tem a mesma linguagem, enfrenta os mesmos desafios e passa pelas mesmas experiências. Por isso, jovem evangeliza jovem. Por quê? Porque ele tem a mesma linguagem, enfrenta os mesmos desafios e passa pelas mesmas experiências. O jovem da igreja, como diz Bento XVI, vós sois jovens da igreja, eles têm a mesma linguagem dos jovens que andam pelo mundo, enfrentam os mesmos desafios e passam pelas mesmas experiências, mas com uma diferença: eles fizeram uma experiência de fé, de esperança e de amor. E por isso se sentem realizados em Deus para evangelizar outros jovens. Então, amado, nós precisamos avaliar. Você que é jovem, ou você até mesmo que é um adulto, que tem carisma para lidar com a juventude, nós precisamos avaliar. A juventude está evangelizando quem hoje dentro da igreja? Muitas pessoas dizem, eu vejo uma igreja velha. E é verdade, por quê? Porque os adultos estão calando a voz dos jovens. E querem, por não terem ninguém ao seu lado muitas vezes, por conta da necessidade, pegam os jovens para evangelizar outros adultos e a juventude fica à deriva. Enquanto jovem é chamado a evangelizar jovem. Por isso, Bento XVI diz, vós sois jovens da igreja. Vou repetir a frase de Bento XVI no encontro com os jovens no Pacaembu em 5 de 2007. Veja bem, nós já estamos em 2019. Olha o que Bento XVI diz. Eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens que andam por este mundo como ovelhas sem pastor. Então é inadmissível para nós dizer que os jovens são do mundo. Os jovens não são do mundo, os jovens são da igreja. E eles andam no mundo. E ainda estão lá, porque lá não há pastores. Pastores da igreja, mas sim pastores do mundo. Por isso, Bento XVI ainda diz, o chamado que o Papa faz à juventude é específico. Evangelizar. A juventude precisa ser evangelizada. O chamado do Papa para a juventude é específico. Evangelizar. Ponto. Esses dias eu vi algo que mexeu muito comigo, que havia uma pergunta assim no Facebook. O que você acha que a igreja deve fazer para evangelizar? Amado, como que a gente consegue perguntar isso para a igreja? Nós não deveríamos perguntar como você acha que a igreja deve evangelizar. A igreja, amado, é resposta. A igreja não é dúvida, a igreja é resposta. E outra, quem está no mundo está lá para ser evangelizado. Como que eles vão responder para a própria igreja como é que a igreja deve evangelizar? Amado, isso não tem sentido nenhum. Se a igreja não sabe como evangelizar, imagine quem está lá fora. Quem está lá fora vai dizer, pô, se vocês não sabem evangelizar, é nós que vamos saber. A gente não está aqui para evangelizar a igreja, a gente está aqui para ser evangelizado por ela. Nós estamos invertendo os valores, amado. Como que a gente pode perguntar o que você acha, como que a igreja deve evangelizar? Você não tem que perguntar isso.
isso a igreja já tem todas as respostas. Papa Bento XVI, o chamado que o Papa faz à juventude é específico. Evangelize, ponto. Vocês já têm tudo. E para isso o Papa nos chama a quê, amado? E agora para aqueles, agora ouçam bem o que Papa Bento XVI diz. A pregação. Jovem precisa ouvir pregação. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Música? Não. A poderosa palavra de Deus. Ponto final. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Jovem evangeliza jovem, convida os jovens para fazer a mesma experiência de fé. A experiência de fé se origina na onde? Na escuta da palavra de Deus. Papa Bento XVI, e para isso a igreja nos chama a pregação, com todo o vigor de nossa juventude, para anunciar Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Não só um Cristo que morreu na cruz e foi crucificado, mas um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Nós estamos vendo hoje, amado, pregações sentimentalistas, onde levam a experiência de Jesus crucificado e chora daqui, chora dali, esperneia daqui, esperneia dali. Tem uma experiência profunda com Cristo crucificado, mas cadê a experiência com Cristo ressuscitado? A experiência com Cristo ressuscitado que diz: ide pelo mundo e anunciar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê em mim será salvo. Onde a experiência está com Cristo ressuscitado que diz: ide, fazei discípulos, ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos ordenei. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a evangelização que forma jovens para a evangelização? Cadê a pregação que forma jovens para o vocacionado? Vocacionado da ordem, vocacionado ao matrimônio. Cadê a evangelização que leva ordens para os institutos religiosos, para as fraternidades? Cadê a evangelização que faz um jovem sonhar em ser papa? Cadê a evangelização, amado? Por que isso não acontece? Porque não se tem mais valorização da pregação. E quando um jovem se levanta para pregar, ele prega para adulto, mas não prega para jovem, porque para jovem tem só que dançar e pular. Aí para adulto ele prega, mas para jovem ele só dança e pula. Não que isso não faça parte, é claro que faz parte, chamado Ministério das Artes, e tantas outras coisas, claro, isso é preciso, isso é válido, mas isso não é o foco. Papa Bento XVI, o chamado que o Papa faz à juventude é específico: evangelizar pela pregação. A missão do jovem carismático é ser uma voz como João Batista, ser a voz que anuncia a salvação através de Jesus. O jovem anuncia a salvação. Quem foi João Batista, amado? Aquele que perdeu a cabeça, Valéria. Pois bem, mas perdeu a cabeça por causa de quê mesmo? Por causa de Jesus, tá, mas por quê? Por causa de Jesus. Porque ele foi testemunha, foi a boca de Deus, a voz que clama no deserto, e foi contra o quê, amado? Contra o adultério. Ele foi contra aquilo que o mundo naquela época fazia diante dele. Ele foi contra o adultério, ele pôs a cabeça por causa de Jesus, mas por causa dos mandamentos de Deus que diz que o homem não deve adulterar, cobiçar a mulher do próximo. Ele deu a cabeça por uma causa, a causa de Jesus. Ele acreditava que adultério não era de acordo com os pensamentos de Deus. Cadê o
os jovens que perdem a cabeça contra a ideologia de gênero? Cadê os jovens que perdem a cabeça contra o adultério? Cadê os jovens que perdem a cabeça contra a prostituição, a fornicação? Cadê os jovens que perdem a cabeça contra os contra-testemunhos dentro da igreja? Cadê os jovens que perdem a cabeça pela causa de Cristo? É fácil falar, morri por causa de Jesus. Morreu nada, amado. Porque nós ainda somos a favor de todas as coisas contrárias aos mandamentos de Deus. Papa Bento XVI, convidai os jovens. João Batista deu a cabeça porque determinada pessoa, porque naquela época eles iam contra os mandamentos de Deus. Isso é evangelizar jovem, é falar dos mandamentos. Deus não procura jovens pregadores. Deus procura jovens pregadores como João Batista, que vão contra aquilo que o pensamento secular é a favor. Aí você diz, Valéria, mas é o jeito jovem de evangelizar. Então você discute com a igreja, você rasga o magistério e some da igreja. Porque a igreja diz que o Papa, a igreja chama o jovem a pregar para o jovem e a levá-los à realização com Cristo através da observância dos mandamentos. Isso é pregar para jovem. Amado, nós precisamos falar e ir contra aquilo que é proposto para a juventude. João Batista deu a cabeça por Cristo, porque eles eram contra os mandamentos de Deus. João Batista sabia que o adultério levava o homem ao inferno. Agora eu te digo, nós vemos adultos lutando nos congressos contra a ideologia de gênero e tantas outras coisas. Cadê os jovens? Que não são capazes, que não são levantados para defenderem as suas próprias causas. Aquilo que eles acreditam. Nós ainda estamos vendo só os adultos nos congressos, em grandes ocasiões, para defender algumas situações. Cadê os jovens? A nossa evangelização não está formando pessoas de caráter. A nossa evangelização não está formando jovens para Cristo. Por isso, cada vez mais uma igreja velha. Nós não estamos conseguindo atingir a juventude porque nós não estamos sendo obedientes ao que a igreja pede. Pregação. Os nossos filhos, os nossos familiares não estão sendo evangelizados da forma que teriam que ser, pela pregação. O que converte uma alma é a palavra de Deus. O que traz fé ao coração é a palavra de Deus. Se você não acredita, meu amado, então rasga aquilo que você carrega nos seus braços. Por isso, porque sois jovens, porque sois jovens, estão no mesmo meio, estudam juntos, trabalham juntos e vivem no mesmo mundo. Precisamos evangelizar os jovens para que a nossa igreja se renove. A nossa igreja precisa de renovação. A nossa igreja precisa de novos papas, novos santos, novos padres, novos seminaristas, novas religiosas, novas mulheres consagradas, novos celibatários. A igreja precisa de jovens. A igreja precisa de juventude. Por que que isso não está acontecendo? Porque os adultos não abrem mão do osso. Porque você está roendo o osso e não quer abrir a mão daquilo do seu posto, da sua autoridade, para dar lugar para um outro jovem. Eu falo, amado, isso psicologicamente. Você que tem medo de entregar seu cargo, você não está preparado para estar nele.
Porque se você realmente tivesse um cargo, realmente, você saberia que você sempre levará esse cargo com você, esteja onde você estiver, e você sempre será raiz, e os frutos sempre estarão atrás de você, porque eles vão ter que se alimentar da raiz. Então, um homem e uma mulher que não cede o lugar para o outro jovem é porque tem medo, é orgulhoso, porque sabe que a sua evangelização, sabe que a sua autoridade não é válida. Assim, você é um medroso, um estúpido, um hipócrita, que não sai do seu lugar para ceder que alguém possa ser influenciado por você. Nós não cedemos, amado, nós precisamos da juventude. Uma pessoa que tem autoridade, ela vai ter autoridade pro resto da vida, meu amado. Um Papa Bento XVI, ele é um Papa emérito e todo mundo ainda ouve ele, porque ele não teve medo de ceder o seu cargo. O cargo não era o lugar que ele ocupava, o cargo estava dentro dele. Ele não tinha medo de dar a sua poltrona, porque sabia, meu amado, que Deus já estava sentado dentro dele, reinando absoluto. E por isso todo mundo até hoje vai atrás dele e ainda fala dos seus ensinamentos. Não pense que por você não tem um cargo na igreja, que você não vai fazer mais nada para Deus. Não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus diz que com aqueles que ele deu o mandato de evangelizar, ele estará com ele todos os dias, até o último dia da sua vida. Parágrafo 2º do Catecismo da Igreja Católica. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Ponto. Papa Bento XVI cedeu o seu trono de Papa porque ele sabia que Deus estaria com ele até o fim dos tempos. Por isso, meu amado, nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo com a juventude. Porque o testemunho tem força, a força da juventude. Sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. É por isso que jovem precisa evangelizar outro jovem. Porque o testemunho de um jovem tem força na vida de um outro jovem. Porque a força da juventude está dentro dele. Amado, é claro que os jovens vão ser atingidos pelos adultos. Lógico que vai. Porque a palavra de Deus ela não cai na terra sem produzir o seu efeito. Mas muito mais atingido será por alguém que tem a própria força da juventude dentro de si e o pode caminhar junto com ele. Por isso, Papa Bento XVI, ele cita Mateus 3 e 1 João 2. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Façam veredas retas para ele. 1 João 2. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. E em você, a palavra de Deus permanece. E por isso, vocês venceram o maligno. 1 João 2. Como que um jovem vence o maligno, amado? Quando a palavra de Deus permanece dentro dele. Se a palavra de Deus não permanecer dentro do jovem, ele não vencerá o maligno. Por isso, pare de falar mentira para os jovens. Pare de iludir os jovens. Jovens, vocês sois fortes. Vocês venceram o maligno. Glória a Deus, aleluia. Xal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 a. Mentira. Porque eles só vão ser fortes e eles só vão vencer o maligno se a palavra de Deus permanecer dentro deles. Entendeu? Eles só permanecerão, eles só vencerão o maligno quando a palavra de Deus permanecer dentro deles. Enquanto o jovem não ouvir a palavra de Deus, eles não vencerão o maligno. Ponto final. Assim está escrito na Sagrada Escritura. A palavra que tem força é a palavra de Deus e não a sua palavra. A palavra de Deus diz: vocês são fortes, porque em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Não iluda mais a juventude, fazendo-a gritar palavras de ordem. E depois nós vamos querendo aí ir contra todos os grupos ativistas do mundo, né?
Não precisamos nem dizer nome, porque ativista de um monte de coisa. Que hoje tem ativista para tudo nessa vida, né? Até mesmo dentro da igreja tem ativista também. Vamos gritar, eu sou forte. Todo mundo, eu sou forte. Parece o grupo do 300, né? Eu sou forte, eu sou forte. Mentira! Se a palavra de Deus não permanecer dentro do jovem, ele não vai vencer o maligno. O maligno tem medo da palavra de Deus e não da sua. Por isso, vamos terminando. A necessidade eclesial atual, assumir com o coração a missão de evangelizar a juventude, a missão de testemunhar a grande experiência da conversão e do amor a Cristo. Melhor vida não há. Se melhor vida não há, como é que você vai no mundo evangelizar um jovem e fica lá com ele? Se melhor vida não há, como é que você sai para evangelizar na madrugada e ao invés de você trazer o jovem para uma vigília na madrugada, você leva o jovem para balada com você? Ah, porque antes sair comigo do que sair com outro. Mentira, você quer estar lá com ele. Evangelizar na madrugada, amada, é trazer o jovem para a igreja, rezar um terço. Cadê os jovens que rezam o terço na rua, na madrugada? Cadê os jovens que levam para uma vigília, adoração ao Santíssimo na madrugada? Ah, mas na minha diocese, Valério, as igrejas ficam fechadas, tá? Mas se na sua diocese tiver um lugar lá, como aqui em Taubaté tem, de adoração ao Santíssimo 24 horas, você sabia que se você chegar na secretaria e você marcar o horário da madrugada, eles abrem a porta para que você possa estar lá adorando Jesus? Mas não, você não quer levar o jovem para a igreja na madrugada. Você quer estar na madrugada com o jovem, é diferente. Cadê a experiência de conversão e de amor a Cristo que fez você deixar a madrugada para passar a madrugada com Cristo? Para de ser mentiroso, amado. A palavra de Deus diz, o pai da mentira é o diabo. Para de mentir, você não quer evangelizar na madrugada, você quer estar lá com eles. Quer evangelizar na madrugada? Aluga então uma casa de retiro e faz um retiro. Papa Bento XVI, assumir com o coração. O jovem precisa de evangelizadores que tenham coração, amado. Que evangelizem a juventude e testemunhem a experiência de conversão. Testemunho de conversão. Essa formação aqui, amado, eu convido você a fazer sua inscrição. Porque ela até o final, ela é maravilhosa. Você vai sair cheio do fogo do Espírito Santo para evangelizar a juventude. Eu profetizo isso na tua vida como eu fiquei quando eu vi. Nós precisamos testemunhar a nossa conversão. Nós queremos testemunho de ex isso, ex aquilo, ex drogado, ex prostituta, ex vagabunda, ex tudo. Mas não queremos o testemunho da conversão. Nós vamos falar aqui o que é uma característica do jovem que testemunha. O jovem que testemunha, amado, ele fala de forma muito rápida a sua vida do passado, mas de uma forma muito mais prolongada do seu testemunho de vida hoje. A igreja pede testemunho de conversão. O que acontece no mundo nós já sabemos. Nós não queremos mais saber o que acontece no mundo. Nós queremos saber o que acontece na igreja. O que Deus faz no coração das pessoas hoje na igreja. Por que você achou melhor deixar lá e vir pra cá? O que tem aqui que eu não tenho lá? Você não precisa estar numa balada para evangelizar. Você não precisa, meu amado, estar na madrugada para... Não, você precisa ir até lá, buscá-lo e trazê-lo para Cristo. Por isso, Papa Bento XVI. Em tudo aquilo que for feito para a evangelização dos jovens, seja em algum movimento ou mesmo numa pastoral, o jovem precisa estar à frente. Deve coordenar jovem, organizar os meios de evangelização para jovem, pregar para jovem. Desde que
testemunhem a sua grande experiência de conversão, de amor a Cristo. Desde que o chamem para vir com ele, façam a mesma experiência de fé, esperança e amor, encontrem-se com Jesus, se sintam amados, acolhidos com a possibilidade de realização em Cristo e descubram os caminhos seguros dos mandamentos. Se você fizer isso, você será um grande evangelizador para a juventude. Fico aqui com essa pequena formação, onde nós estamos ministrando a formação, o protagonismo jovem. Você que quer continuar vendo essas formações, você que quer esse conteúdo via PDF, via vídeos, entre em contato comigo pelo WhatsApp 996081944, faça a sua inscrição. Você vai ser inserido no grupo do WhatsApp e do Facebook, grupo fechado, para que você tenha acesso a tudo isso na hora e no momento que você desejar. Eu acredito que isso será um grande presente para você, como foi para nós. Então, vamos renovar a igreja? Vamos levantar a nossa juventude. Futuros papas, futuros cardeais, futuros sacerdotes, futuros seminaristas, futuras religiosas, futuros religiosos, futuros missionários, futuros chamas abrasadoras, futuros homens e mulheres da igreja. Amém? Futuros santos. Por isso, você que quer fazer essa inscrição, entre em contato conosco. Peço que o Rafael coloque aí o nosso WhatsApp para que você possa fazer sua inscrição. Que Deus abençoe você. Oi? Vamos mergulhar na vontade de Deus. Amém? Somos a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Você que tem chamado para fazer parte de uma comunidade da obra de Deus e quer conhecer melhor essa comunidade, entre em contato conosco. Vamos juntos crescer em sabedoria, estatura e graça. Amém? Sou a missionária Valéria, o missionário Rafael estava aí falando com você. Deixe sua cidade, deixe aí o seu estado. Se quiser deixar um testemunho, pode deixar. Quiser deixar o seu pensamento, pode deixar. Vamos juntos mergulhar no centro da vontade de Deus. Amém? Nosso WhatsApp está aí, Rafael colocou para você. Entre em contato, faça sua inscrição. Esse curso é imperdível para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.